Muito bem, pegue sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Nós vamos falar agora sobre outro ingrediente importantíssimo da liderança, que é atitude. Atitude, essa coisa misteriosa, difícil de explicar, mas fácil de perceber quem tem. Atitude é a maneira como você escolhe responder às situações. A maneira como você escolhe reagir diante das circunstâncias. Difícil de explicar, mas é fácil de saber o que é atitude. É a maneira também como você consegue enxergar. Lembra que eu falei uma ilustração aqui dos 3 pedreiros que estavam fazendo uma parede. Os 3 estavam lá fazendo a mesma parede. Alguém perguntou o primeiro o que ele estava fazendo. Ele disse, eu estou assentando tijolo. O terceiro disse, eu estou fazendo uma parede, respaldando ela. Mas o terceiro disse, eu estou construindo um palácio. Os 3 estavam fazendo a mesma coisa. Eu pergunto para você, a atitude deles era igual? Você acha que a atitude de alguém que está só assentando tijolo é igual a de alguém que está construindo um palácio? Sim ou não? Não. Qual que você acha que é a diferença? Quem está assentando tijolo está entediado, está cansado, está mal-humorado, não é? Está só por dinheiro, mas quem está edificando um palácio, ele tem outra motivação. Ele enxergou uma obra muito maior, relevância para o que ele está fazendo. Atitude. Isso é atitude. É a maneira como você resolve responder à situação. Atitude é a chave. Não é? Eu não estou querendo dizer que eu vou falar que seja o padrão, mas eu me lembro uma vez, estava tendo um mover lá em Pensacola, nos Estados Unidos, e na Pedrosa, estava indo para lá, eu falei, não, você vai lá para você ver, conhecer, trazer para a gente. Ele foi, estando lá, voltou, ele deu o relatório, ele falou, olha, não tem realmente nada diferente do que tem aqui. A reunião muito semelhante, tudo muito parecido, até o ambiente espiritual, mais ou menos o que tem aqui mesmo. E aí nós ficamos perguntando, qual que é o segredo então deles? Aí eu falei para ele, sabe qual que é o segredo? O segredo é a fila para entrar. Porque para participar do culto, só podia participar o tanto de pessoa que cabia no prédio. Tinha 3.000 lugares, só entrava 3.000 pessoas. Para garantir a entrada, as pessoas chegavam 2 horas da tarde. Não, Pedrosa? Né? Até dormiam na fila. Você consegue imaginar alguém que fica 6, 7 horas numa fila? Às vezes com sombrinha por causa do sol, ou às vezes fazendo frio. Você consegue imaginar qual a atitude que ele vai entrar no prédio da reunião? Vamos imaginar. 6 horas esperando esse culto. Ai, estou exausto. Será que ele vai entrar assim? Ou será que ele já vai entrar sentindo um calafrio? Ele vai dizer, rapaz, já sinto a unção nesse lugar, realmente valeu a pena. É o seguinte, depois de 6 horas a reunião vai ter que ser boa na marra, sabe? Se o céu não descer, você sobe até lá, mas algo vai acontecer. Porque você ficou 6 horas. Isso é atitude. Isso é atitude. Qual que é a atitude que você vai para o culto? É atitude. Você vai para o culto como quem quer receber alguma coisa? Não, eu vou tocar em Deus, vou receber de Deus, vai ser uma bênção. Ou você vai para o culto como quem faz uma obrigação religiosa. Ah, tem que ir no culto. Ah, meu Deus, será que eu vou mudar o corinho hoje, pelo menos? Ensinar um corinho novo. Atitude. Quem que recebe de Deus? Quem tem a atitude certa. Atitude é o segredo para receber de Deus. Quem tem a atitude certa, recebe. Quem tem a atitude errada, não recebe. Então, saber escolher a atitude que você quer ter é chave. Pastor, eu tenho escolha? Tem. Isso também não é nenhuma sina. Não está nos seus genes, não. É claro que certos temperamentos, eles têm uma tendência para certos tipos de atitudes. Se eles tiveram, então, um pai ou uma mãe que ensinou a ter atitude, aí vai ter. Você sabe, pai e mãe ensinam atitude para filho. Tem mãe que faz tempestade no copo d'água. O que vai acontecer com a filha e com o filho? Qualquer coisa, eles também arrepiam o cabelo, vai tempestade. Eu tive o privilégio de ter uma mãe que ela tem outras características, ela não é perfeita, mas tem uma virtude. Minha mãe é estável, sóbria. Nada nunca é grave demais para ela. Sempre foi assim, desde pequeno. Então, a postura dela, eu aprendi. Eu não tenho essa coisa de ficar desesperado, não. O negócio, às vezes, não está brincadeira para o meu lado. Tem acontecido frequentemente, ultimamente, isso. Somente financeiramente, na igreja. Mas eu não saio me descabelando, desesperado, não.
Atitude, você escolhe como você quer resolver as coisas. Então, minha mãe tinha essa postura, né? Eu sou o filho mais velho, ela se separou do meu pai, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, ganhava um salário mínimo e meio. Ela criou 4 filhos com esse dinheiro. Chegamos a morar num quarto só, era um cortiço, o banheiro era coletivo, a gente morava num cômodo. O cômodo tinha cama, tinha um fogão e a geladeira. Um cômodo. Então, eu me lembro algumas vezes que não tinha comida. Tinha arroz. Eu nunca me esqueço disso. E aí, em vez dela ficar naquela postura de autopiedade, tadinho, tem que comer, que não vão fazer, vão passar fome. Não. Aí ela chamava, minhas irmãs, me chamava e dizia, olha, estou cansado desse negócio de comer carne todo dia, comer todo dia essa comida. Vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos comer arroz doce. Aí eles maravilha, arroz doce. Eu quero para ser uma calamidade, virava uma festa. Por quê? Só tinha arroz, ela arrumava o leite e o açúcar, e o negócio virou o que era para ser ruim. Eu hoje sou apaixonado em arroz doce, do jeito que ela faz. Não pode ter coco, tem que ser branco, não pode ter açúcar queimado e tem que ter canela em cima. Até hoje, eu vejo isso, me inspira, porque ela associou a comida, esse tipo de comida, com a atitude dela, atitude saudável, atitude de vencedor, atitude de não ficar desesperado. Eu aprendi, porque a atitude contagia, sabia disso? Mau humor contagia. Você está com um cara mal-humorado perto de você, daqui a pouco você está chutando cachorro perto de você. Sai para lá, viado. Você nem é assim, mas o cara, sabe, pega, igual um vírus. Você está perto de alguém bem-humorado, daqui a pouco você está contando piada. Você nem conta piada, mas ele te inspira. Ele te inspira a tentar contar uma também. Você não tem isso, não? Atitude. Atitude. Então, isso é fundamental você entender. Atitude não é uma sina, você escolhe. Escolha as melhores. Escolha as melhores. Amém, irmãos? Mas eu gostaria de falar de uma maneira mais ampla. E eu vou usar uma parábola para falar desses princípios de liderança para você. Vou falar da parábola do pastor e da ovelha perdida. Está lá em Mateus, capítulo 18. Aliás, vamos ler em Lucas. Eu prefiro ler em Lucas. Lucas, capítulo 15. É a mesma parábola. Não é? Jesus contou 2 versões. Lucas capítulo 15, do verso 1 ao 7, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nessa parábola, a ênfase de Jesus foi em cima da ovelha. Mas eu quero aqui falar do pastor. Ao falar do pastor, eu não quero que você pense aqui no pastor, aqui título. É porque lá era pastor mesmo, ele tinha ovelha, era um pastor, pastoril mesmo a coisa. Esse pastor é um símbolo de liderança. No sentido bem primário, esse pastor refere-se a Jesus e essa ovelha refere-se ao pecador. Tá bom? Mas o que eu quero ressaltar aqui é a atitude do líder. É o segredo oculto por trás desses grandes líderes. A atitude que eles têm. E eu quero tomar Paulo como exemplo para cada uma dessas que eu vou mencionar para você, que vão ser 4. A primeira, nós precisamos de ter controle. Bons líderes têm controle. O que é controle? Controle é informação. Essa palavra controle pode ser usada no sentido positivo e negativo. No sentido negativo, controle é manipulação. Mas eu não quero falar dessa coisa horrível. Eu quero falar no sentido positivo. No sentido positivo, está falando de informação. Qual que é a informação? A parábola diz que o pastor tinha quantas ovelhas? E chegou um dia que ele contou e descobriu que tinha quantas? 99. Ora, isso nos fala claramente então que o pastor tinha um controle de quantidade. Ele sabia quantas ovelhas possuía. Você sabe que tem igreja que ninguém sabe quantos membros tem. Tem controle de quantidade. Porque acham que isso é errado. Atitude errada. O pastor sabia quantas ovelhas ele tinha. Outra coisa, havia um controle de qualidade. Ele sabia que uma estava perdida. Ele sabia quando uma se perdeu. Havia um controle tão bom
que ele pôde checar e descobrir imediatamente quando uma se perdeu. Precisamos de estar atentos à segurança das nossas ovelhas. Por quê? Controle é resultado de encargo. Lembra dessa palavrinha? Encargo. Nós falamos no começo do curso para você. Quando há encargo, aí você tem controles. Quando não há encargo, aí há bagunça, descontrole. Você nem sabe o que acontece. Controle é informação. Paulo também tinha preocupação com as igrejas. Isso está visível na Bíblia. Lá em 2 Coríntios 11, 28, ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Não é de vez em quando, não. Diariamente. O que pesava sobre ele? A preocupação com todas as igrejas. Preocupação aqui, não no sentido de ansiedade, não, de cuidado. Cuidado das igrejas, todo dia pesa sobre mim. Paulo é um exemplo de alguém que tinha controles. Lá em Atos 15, 36, ele diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Vamos ver como é que está. Vamos ter informação. Controle é informação. É com base em informação que você toma decisões, planeja ações, estabelece metas, ou pode até vir a corrigir algo que você começou a fazer, descobriu que estava errado. Então, você como líder tem que perceber a importância desses controles. Uma coisa séria na igreja é que o líder de célula não entende a importância do relatório. E aí, o discipulador e o pastor se descabelam para tentar convencer. Então, você está aqui no curso, querido. Você está entendendo agora. É importante haver informação. Importante isso. E você é instrumento para dar essa informação. Você como líder de célula. Você está sendo treinado para isso. E lembra, um líder íntegro de caráter, ele é minucioso. Ser minucioso significa, ele presta atenção nos detalhes. E ele informa. Ele presta o relatório. Ele não tem constrangimento. Ele procura ficar sabendo também. Interessante que Paulo sabia exatamente o que acontecia nas igrejas. Por quê? Porque tinha informação. 1 Coríntios 1,11 diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Ele não foi uma fofoca que foi feita com Paulo, não. Paulo deixou um irmão encarregado de passar para ele as informações, os relatórios. Mas tem líder que acha que é fofoca. Não pode contar o que está acontecendo com ele. Então, o líder compartilha com o discipulador. Mas se o discipulador falar com o pastor, que coisa terrível. O que é isso? Tudo isso faz parte do cuidado das ovelhas. O discipulador ficou sabendo algo que você, líder, compartilhou. Importante que o seu pastor também saiba. Nada de errado. 1 Coríntios 11, 18, Paulo diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E olha, em parte eu creio que é exatamente isso. Acho que tem um pouco de exagero talvez nesse relatório, Paulo está dizendo, mas eu penso que deve estar acontecendo mesmo. Segunda coisa que nós vemos no pastor dessa parábola, é o ponto central que quero enfatizar com você. Atitude certa. Aquele pastor teve uma atitude certa. Nós, como líderes, também temos que ter a atitude certa. Qual que é a atitude certa? Primeiro, o pastor não tinha uma atitude comercial. O que é atitude comercial? Para aquele que é mercenário, comerciante, não é sensato largar 99 para ir buscar uma. Depois ele volta e perdeu mais. Entendeu? Então, ele não via as ovelhas como fonte de lucro. Para ele não era isso. Cada uma tinha valor individual. Líderes são como pais. Não querem perder ninguém. Quando um pai perde um filho, adianta consolar ele dizendo: ô, fulano, você ainda tem mais 9 filhos, morreu só um. Adianta falar isso para ele? Não adianta. Os outros 9 não consolam, porque cada um é um. É ou não é, irmãos? Se não for assim, não é um coração de líder, não é um coração de pastor. É atitude errada. Paulo mostra que ele não tinha essa atitude comercial. Lá em Tessalonicenses, ele mostra no verso 4, ele diz: não falamos para agradar a homens, pois não temos palavras de homens, mas de Deus. Depois ele diz no verso 5 e no verso 7, não usamos de linguagem de bajulação, mas fomos dóceis. Bajulação por quê? Quem bajula é porque tem interesse por detrás. Paulo não tinha.
Né? No verso 5 e 9 ele diz, não usamos de intuitos gananciosos, mas labutamos noite e dia para ganhar o nosso dinheiro. Não dependi de ninguém, não fui atrás do dinheiro de vocês. No verso 6 ele fala, não buscamos glória de homens, mas vivemos na glória que vem de Deus. Isso é a atitude certa. Paulo é padrão de atitude certa. Outra atitude que o pastor não teve a atitude passiva. O que é atitude passiva? Vou fazer nada não, isso é assim mesmo. Ovelhas vão, ovelhas vêm. Ovelhas nascem e ovelhas às vezes, infelizmente, se extraviam e morrem. Preocupa não, daqui a pouco uma outra vai nascer e vai repor, e é assim mesmo. Tudo passiva. Ou então ficar esperando voltar por si mesma. Deixa, na hora que ficar de noite ela volta. Na hora que der fome ela volta. Ou então, quando ela ouvir o uivo de um lobo, ela vai vir correndo de volta. Vou até ficar aqui na porta esperando, daqui a pouco ela aparece ali. Passividade, por isso muitos líderes perdem a sua célula. Porque o membro não vem hoje, ele não vai atrás, semana que vem ele não volta, ele não vai atrás. Daqui a pouco ele não volta mais. E o líder fala, é assim mesmo, não tinha compromisso. Não queria nada com Deus. Ou será que é você que foi passivo? Não teve a atitude santa de ir atrás, saber o que está acontecendo, procurar a ovelha perdida. Líderes passivos não alcançam nada de Deus, porque ele só faz reunião, dia de quarta-feira, mais nada. Muitos fracassam por causa da passividade. Por quê? Porque esperam que as coisas aconteçam por si mesmo. Lembra disso. Vou te falar uma coisa aqui, eu que não quero que você esqueça. Líderes passivos têm aquela atitude do por si só. Eles acham que basta começar que a coisa vai depois por si só. Isso não existe. Lembra, nós somos líderes. Líderes fazem acontecer. Está me ouvindo? Esse curso de treinamento de líderes, você acha que ele acontece por si só? Basta colocar um aviso no boletim, no mural, que vai encher de alunos? Você acha que acontece isso? Não, nós fazemos acontecer. Cada líder vai lá, traz o membro, tem que estudar, pega pela mão, faz a inscrição. Por que tem que ser assim? Porque por si só eles não vêm. Nós somos pastores, somos líderes, nós fazemos acontecer. A célula. Basta pegar a igreja e distribuir em grupos que vai multiplicar tudo. Não vai multiplicar nada. Nós é que fazemos a multiplicação acontecer. Como é que nós fazemos? Indo atrás, trabalhando, evangelizando, persistindo, orando, jejuando, pegando no pé, indo atrás de cada um. Então a gente faz acontecer. Eu estou falando de maneira santa. Por quê? Porque nós somos aqueles que quando oramos como se tudo dependesse de Deus. Mas também quando nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Trabalhamos para valer. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Isso é atitude. Isso é atitude. Muitas vezes temos essa postura. Outra atitude que o pastor não teve. Comodidade. O que é comodidade? Minha célula está boa ainda, tem 99. Só perdi um. Só perdi um. 1%. Está muito bom. Tem célula aí que está perdendo muito mais. Eu estou bem na foto. Comodidade. O que garante o sucesso de um líder é a sua disposição de ter excelência, de não ficar apenas na média. Não se acomode se comparando com a média. Comparar-se com a média é chamado de mediocridade. O que é a mediocridade? É a média. Estou bem, estou na média, todo mundo perde. O bom líder fala, eu não quero, eu não vou ficar acomodado porque outros são assim. Eu vou buscar excelência em Deus. Algo vai acontecer. Outra atitude que o pastor não teve. Atitude rancorosa. Essa ovelha não merece meu amor. Traidora. Traíra. Cuidei dela. Tirei carrapicho dela. O casamento dela estava ruim. Quem cuidou? Eu. Ficou doente no hospital. Quem foi visitar? Eu. Eu que discipulei, consolidei. Agora, olha como é que ela me trata. Foi pastar num outro pasto que ela acha mais verde, de certo. Pois que vá. É assim que um líder de verdade faz? Não. Isso é rancor. Isso é postura tola. Isso não é postura de Deus. Não é a maneira como os servos de Deus agem. Eu vou atrás. Ovelha quer mudar de igreja, ela pode até ir. Mas eu falo para ela, a porta está aberta para você e quando eu te encontrar, você não repara não, vou te convidar de volta. Eu sou um pastor que convido de volta o tempo inteiro. Saiu da igreja, estou convidando de volta. Encontro no shopping, irmão, volta para a videira. Eles ficam todos sem graça. Ei, pastor, você não tem jeito mesmo. Ora, e daí, por quê? Por que eu não faria?
É ovelha. Mas tem pastor que é o contrário, ele fica tão rancoroso, nunca mais dirige uma palavra para a ovelha. É ou não é? Ele encontra com a ovelha, ele vira a cara. Faz de conta que não viu. Sabe por quê? Ingrata. Me largou. Como é que ela me larga? Logo eu, um cara tão sensacional como eu. Gente maravilhosa como eu, se alguém larga, deveria ter sido até preso. Ninguém larga alguém tão incrível assim. Você entendeu a mensagem que eu estou passando? Só fico com esse rancor quem tem esse ego desse tamanho. Eu nem assusto quando alguém fala que quer ir embora. Eu falo, não, já descobriu quem eu sou, Jesus, me ajuda. Já descobriu que eu sou assim mesmo. Eu não assusto quando alguém não quer andar comigo, porque às vezes nem eu mesmo quero. Tem dia que até eu falo, se eu pudesse ia morar no outro corpo. Então eu vou assustar quando uma ovelha fica? Eu não vou assustar. Por quê? Porque eu não me tenho assim nessa autoestima toda. Mas tem pastor que tem. Exigem dívida eterna de gratidão. Vai ter que pagar até morrer. Líderes são servos, não são investidores que esperam retorno para si. Tem um exemplo bíblico muito joia, que é o exemplo de Paulo e João Marcos. Vamos ler isso na Bíblia? Abre lá em Atos, capítulo 15, verso 37. Diz assim, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a Marcos. Verso 40, mas Paulo foi com Silas. Veja, que situação embaraçosa. Paulo, Barnabé, dois gigantes da fé, dois apóstolos. E está lá João Marcos, garotão, 20 e poucos anos de idade, mimado. No meio da viagem anterior, voltou para casa. Muito mosquito aqui, não tem onde dormir. Beliche, triliche, não aguento isso não, vamos embora para casa. Aí, foi embora, no meio da viagem, foi embora para casa. Aí, na próxima viagem, ele mudou de ideia, ele queria ir. Aí ele falou com o Barnabé, que por acaso era tio dele, né? Falou, tio Barnabé, será que você não deixa eu ir, não? E tio Barnabé, uma pessoa muito amorosa, falou, não, você vai conosco, filho. Eu sei que você mudou, você amadureceu, né? Aí Paulo falou, comigo não vai nem morto. Isso não tem fibra para ir comigo. Não mostrou que era homem de verdade, não aguentou o tranco, voltou para casa, barra da saia da mamãe. Não volta comigo, não. Barnabé falou assim, mas ele é meu sobrinho, ele vai, onde eu vou, ele vai comigo. E Paulo falou, então você vai e eu vou para outro lugar. E vê que, eu imagino o João Marcos meio falando, não gente, não vamos brigar por causa de mim, não, eu não quero ir mais não. Mudei de ideia. Nem quero mais. Aí Barnabé diz, agora você vai moleque, você vai querendo ou não querendo. Quero ver se é Paulo que manda nisso aqui. Sei lá se não foi assim. Eu sei que teve tal desavença que eles separaram por causa do João Marcos. Você não ficaria muito mal na foto se soubesse que você foi o culpado da separação dos dois apóstolos? Que Deus livre você disso. E eu também. Mas a história não acaba aqui. Vai lá para Colossenses. Colossenses 4, verso 10. Paulo fala, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. Ele era primo de Barnabé, eu achei que ele era sobrinho, me desculpe. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. É um menino bom, nós tivemos alguma desavença, mas se ele aparecer por aí, trata ele bem. Já mudou um pouco a história. Aí você vai lá para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Paulo diz, Timóteo, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eita, que maravilha, hein? O rapazinho aprontou todas. O Barnabé não se ouviu falar mais dele, talvez tenha até falecido. Mas o Marcos aqui, Paulo não é desse ficar guardando mágoa, não. Traz o menino, ele me é útil. Timóteo, estou sozinho, todos me deixaram. Traz o Marcos. Porque o Marcos foi o contrário, ele queria vir, eu não deixei, rapaz. Todos me deixaram, mas o Marcos até queria vir, então agora deixa ele vir. Estou precisando dele. Olha que mudança. Vai lá para Filemon agora. Filemon. Onde é que está Filemon na minha Bíblia aqui? Filemon, Tito. Filemon. Olha o verso 24, o que Paulo diz. Marcos, Aristarco e Demas. E Lucas. O que Paulo fala deles? Meus cooperadores.
Quem que está na equipe de Paulo aqui de novo? O Marcos. Sabe por quê? Paulo não guarda ressentimento. Esse é o padrão do homem de Deus. Terceira coisa que nós vemos desse pastor. Esse pastor demonstrou planejamento e estratégia. Ele não saiu procurando ao léu, mas ele buscou a ovelha. Buscar nos fala de planejamento. O que quer dizer isso? O pastor planejou o meio de encontrá-la. Ele planejou um curso de ação, um itinerário, o lugar que ele queria chegar, onde ele queria ir. Entendeu? Por quê? Nós não somos aqueles que andam andando ao léu. Não, nós planejamos o que estamos fazendo. Bons líderes são planejadores. Segunda coisa, buscar nos fala de estratégia. Ele era pastor, ele sabia os hábitos daquela ovelha. Ele sabia onde ela gostava mais de pastar. Ele sabia onde ela gostava mais de beber água. Ele sabia qual era o lugar que ela gostava de ficar. Ele sabia como poderia atraí-la. Ele sabia qual era o som que ele fazia, que ela poderia ouvir. Então, ele procurou usar toda a estratégia que ele imaginou. Eu vou naquele lugar que ela gostava, vou naquele pasto, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Porque ele conhecia de ovelha, ele sabia da ovelha. Isso nos fala de estratégia. Nós somos estrategistas, você tem que saber a maneira certa de abordar as suas ovelhas, maneira certa de alcançá-las, de trazer para a célula. Tem estratégias. Bons líderes têm estratégia. Outra coisa, buscar nos fala de perseverança. Ele poderia às vezes ir ali na esquina e voltar, falar, não acha não, roubaram, não tem jeito não. Não, a Bíblia fala que ele buscou. Isso significa que ele insistiu, procurou, vasculhou, enfiou debaixo de qualquer lugar, foi atrás até achar. Ele não desistiu no meio do caminho. Isso é perseverança. Perseverança. E também nos fala de uma atitude de não ter comodidade, né? Sabe que ele... Que hora que você acha que ele sentiu falta da ovelha? Eu não sou pastor de ovelha, nem crio gado, mas eu imagino que é no final do dia. Então fica pastando, no final do dia ele vai colocar elas no curral, passa ali pelo colchete e vai contando uma, duas, talvez tivesse o nome delas, né? Então cada uma tem um nome, tal, passou todas, cadê? Faltou uma. No final do dia, você sabe, nesse meio agropastoril você come cedo e dorme cedo. A mulher está lá cozinhando, cheio pelo nariz, ela está dizendo, fulano, vem comer, está na mesa. Você fala, fulano da ovelha sumiu. E aí, final do dia, escurecendo, você com fome, lá vai embrenhar no meio do mato buscar essa ovelha. Isso nos fala de líder de verdade, que não se poupa. Isso nos fala do próximo tópico que eu quero falar de você, é abnegação. O pastor não preocupou com o seu conforto. Em primeiro lugar, eu quero achar essa ovelha. Quando eu voltar, eu durmo. Se não der para dormir, dorme outro dia. Quando eu voltar, eu como. Se não der, eu belisco qualquer coisa antes de dormir. Mas eu vou atrás dela. Vai amanhã, fulano. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã ela já virou churrasquinho de lobo, não vou deixar. Eu vou hoje. É hoje que eu vou resolver essa questão. Procrastinadores falam, amanhã a gente resolve isso. Amanhã, para que hoje? Para que essa pressa toda? Bons líderes investem nas suas ovelhas. Todo líder é como pai espiritual. Quero falar depois um pouquinho mais sobre esses pais, mas não vou falar agora. O último ponto, que a gente vê na parábola é celebração. Quando ele achou a ovelha, ele fez festa. Não se diz que ele deu uma dura nela, falou, não faz mais isso não, vai ficar 1 mês de castigo, disciplina. Não falou que ele fez nada com ela. Só fala que ele pegou, chamou os amigos e falou, hoje eu só ia jantar, mas gente, eu passei um susto tão grande que agora eu preciso de relaxar, vou fazer uma festa. Quase perdi minha ovelha, mas achei. No final diz que ele reuniu e fez a festa. Você sabe, celebração tem que fazer parte da sua liderança. Faça festa com a sua equipe, está me ouvindo? Cada vitória festeja com a sua equipe. Cada ovelha que você achar, celebra com a sua equipe. Igrejas têm que aprender a celebrar cada vitória. Quando você celebra a vitória, você fortalece a sua equipe. Esse é um segredo. Talvez você ache que eu estou falando algo irrelevante, mas bons líderes sabem o tanto que é importante sair para festejar, depois de uma vitória. Multiplicou a célula? Isso merece celebração. Tem que ter festa. O discipulador atingiu o alvo? Isso merece festa. Chama os seus líderes, faz festa. Então, bons líderes sabem celebrar. Boas igrejas são igrejas de festa. Tem celebração constante. Por quê? Porque bons líderes atingem as suas metas. Bons líderes têm equipes acima da média. Então nós temos motivo constante para alegrar. Por isso o ambiente da igreja, onde a liderança é forte, é um ambiente de constante celebração.
porque vitórias estão sendo alcançadas. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus,